Olá, colegas da Associação Brasileira de História Oral. Eu sou Vera Lúcia Maciel Barroso, do Laboratório de História Oral do Centro Histórico Cultural Santa Casa de Porto Alegre. Olá, colegas da associação. Eu sou a Edna, historiadora também no Laboratório de História Oral do CHC da Santa Casa. Bem, inicialmente nós gostaríamos de falar, de trazer memórias da nossa experiência como oralistas desde a década de 80 da minha parte. Eu comecei fazendo História Oral em 86, meu primeiro entrevistado foi meu pai, e a seguir outras pessoas da minha cidade, que é Santo Antônio da Patrulha, e trabalhando desde 86 aqui na Santa Casa, a nossa experiência com a História Oral começou em 1998. E aí seguimos até 2006 com a chegada da colega Edna, que já tinha uma experiência anterior também, sobre a qual ela vai também falar, e aí sim que a gente pôde constituir o nosso laboratório de História Oral. Bom, então quando eu cheguei aqui em 2007, nós começamos no início de 2007, começamos a criar os blocos temáticos da História Oral da Santa Casa, que são os blocos divididos dentro dos hospitais da Santa Casa, que é um complexo hoje com 9 hospitais. Então nós temos memórias de cada um desses hospitais, além de outros assuntos dentro da instituição, como os próprios moradores deste espaço onde nós nos encontramos, que são as casinhas que compõem o Centro Histórico Cultural. Então nós procuramos montar esses assuntos que nos interessam para a memória da instituição e vamos atrás dessas pessoas fazer as entrevistas, e delas resultaram já diversas exposições e algumas publicações. Dentre elas, as memórias das casinhas da Santa Casa de Porto Alegre, que é este daqui, nossa primeira publicação de 2015, onde nós entrevistamos então ex-moradores desses espaços da Santa Casa, e eles nos relataram como é que foi a sua vivência dentro deste complexo, como era morar numa casa ao lado de um hospital. Então nós temos todas essas relações com a saúde gravadas no nosso laboratório. Bom, no segmento, depois nós tivemos a alegria de sermos convidados para, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Carla Rodrigueiro, que é a nossa colega, né, da associação, para sediarmos a edição de 2016 de âmbito nacional, que parte aconteceu na URGS, parte no nosso Centro Histórico Cultural, aqui já inaugurado, em 2014, e nós, então, sediamos esse evento nacional, que foi maravilhoso, com números muito grandes de participantes de âmbito nacional e que marcou muito a nossa instituição pelo multi-equipamento que constitui aqui o CHC Santa Casa. Na sequência, no ano seguinte, levei como resultado deste evento a condição de coordenadora da Regional Sul, reunindo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e sediamos um encontro na Regional Sul, aqui no nosso CHC. Foi muito bom, foi muito interessante, com muitos participantes, com novos oralistas que nós nem conhecíamos e que se apresentaram. Fizemos uma exposição de pôsteres, inclusive aqui no nosso átrio, no Centro Histórico da Santa Casa. E além do caderno de resumos, nós também produzimos a edição de uma obra com textos dos conferencistas, dos que participaram das mesas redondas, que são, portanto, 2 obras resultantes deste potente encontro que marcou aqueles que vieram e a nós mesmos, pela nossa organização, que nos orgulha bastante. Mas a caminhada segue, né, Edna? Sim. Em 2020, em pleno ano de pandemia, nós lançamos uma obra que conta a história da enfermagem da Santa Casa, Esse daqui é o 2º volume, que é justamente dedicado à história oral das enfermeiras e enfermeiros que atuaram na Santa Casa. Então, o primeiro volume conta a história da enfermagem no Brasil, no Rio Grande do Sul, até chegar na Santa Casa, e o 2º volume é todo dedicado às pessoas que trabalharam na enfermagem da Santa Casa, que a gente conseguiu contato lá dos primórdios da profissionalização, vindo desde as irmãs franciscanas, e aqui nós trabalhamos com a metodologia da transcriação. Nós pegamos as entrevistas e transformamos num textinho com um espaço único para todas as entrevistadas, todos ganham o mesmo espaço de fotos e caracteres, e é a nossa publicação em homenagem aos profissionais da área da saúde, que é a área onde nós atuamos, Então, nós não privilegiamos apenas médicos e enfermeiros, enfermeiras, Nossas entrevistas compõem
todos os profissionais da instituição, valorizando todos aqueles que trabalham para a saúde da população. E seguindo, veio a pandemia e é óbvio que nós não poderíamos ficar indiferentes entrevistando os nossos colegas das mais diferentes categorias, desde o provedor, da direção executiva, daqueles da linha de frente, todos os colaboradores. Fizemos 60 entrevistas que marcaram muito a nós que os entrevistamos e que fez parte desse coletivo, né, que reúne outras instituições de um projeto maior que então foi realizado. Mas a gente segue com a pandemia, com a oralidade que nós colhemos, não é, Edna? Sim, porque a Santa Casa também é uma instituição que não acaba suas obras nunca, né? Então nós temos, depois da pandemia do bloco, desse projeto das experiências da Covid-19 no Rio Grande do Sul, nós já temos um novo bloco temático que construiu a Rua da Saúde, que foi uma grande obra, fez parte da inauguração de um novo hospital aqui do complexo, então foram entrevistadas pessoas que trabalharam neste projeto, que é uma grande obra arquitetônica a nível mundial, e continuamos seguindo aí evoluindo. Nesses últimos anos, nosso laboratório passou desde a fita cassete às entrevistas super modernas no nosso teatro, num estúdio de gravação, então evoluímos, passamos por mudanças técnicas. Hoje temos assessoria dos colegas que podem ajudar na filmagem, no som, e vamos sempre potencializando o nosso acervo e melhorando a qualidade do material que a gente está deixando disponível para o futuro, saber como eram as ações dos trabalhadores aqui na Santa Casa. E no tempo presente, nós estamos já nos organizando para lançar uma obra com as nossas entrevistas da Covid-19, a ser lançado no primeiro semestre de 2025, né, que é um projeto muito acarinhado por nós, pelas revelações que foram traumáticas e ao mesmo tempo marcantes para quem esteve na linha de frente, para quem também escutou os entrevistados. E se pensarmos da importância, do significado, do sentido, do que significa, portanto, a história oral, com a trajetória que já tenho, diria, de praticamente quase 50 anos de experiência, e lembro bem que em 98, quando a Janote veio aqui ao Rio Grande do Sul buscar, né, parceiros e parceiras, historiadores e historiadoras, para se associarem na associação, eu estava na época com a Núcia Constantino, que era a pré-orientadora do doutorado. Ela aqui esteve e eu me associei em 98 na Associação Brasileira de História Oral. E cada vez mais fiquei com a convicção da importância da história oral, e porque, na verdade, em muitos documentos, em outros portos de memória, nós não encontramos o que os depoentes, os entrevistados podem nos dizer. Então, os silêncios, né, os invisíveis, muitas vezes não deixam outros rastros guardados, resguardados, preservados, e nós vamos, através dos registros de suas memórias, né, produzir documentos orais que são fontes preciosas para a produção do conhecimento histórico. E nessa linha, estamos cada vez mais buscando outras pessoas, outros historiadores e de outras áreas do conhecimento para aplicarem a metodologia da história oral. Nesses últimos 20 anos que eu tenho trabalhado junto com a professora Vera na história oral, eu sempre digo que é um campo muito grande de aprendizagem. Eu entrei aqui uma jovem prepotente, achando que sabia tudo, e depois de ouvir essas mais de 400 histórias de vida, muitas vezes difíceis, marcantes, traumáticas, a gente aprende a valorizar a vida de um outro jeito, a ver a história de um outro jeito, e também um sentimento que eles têm e eu também, a professora Vera também com certeza, que é o sentimento de pertencimento à Santa Casa, essa ligação com essa instituição que é bicentenária, e só quem fica aqui dentro tanto tempo e se dedica a este trabalho, e a gente consegue perceber isso nas entrevistas, esse amor e essa relação que as pessoas têm com a Santa Casa. E assim o nosso laboratório segue firme, né, convicto de que temos que a cada mês pelo menos fazer uma entrevista para podermos ter, né, nossas fontes orais cada vez mais ampliadas, mais ricas, e o nosso acervo disponível, isso é importante, né? Ele está disponível a quem desejar pesquisar no nosso arquivo, aqui no CHC Santa Casa. E deixamos, né, o convite para aqueles que não tiveram oportunidade
de estar em 2016 e 2017 conosco, a virem até o nosso CHC, conhecer o nosso multi-equipamento, o nosso laboratório e o nosso acervo. Até aí com todos vocês. Muito obrigada.